Então, nossa aula hoje será sobre ecologia, níveis de organização da vida. Eu sou Helenice Cronenberg de Souza, acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal Polo Canto do Buriti. Antes de iniciar, vamos interpretar durante a exposição essas 3 perguntinhas. Quais são os níveis de organização da vida? O que são fatores bióticos e abióticos? Como eles se relacionam em um ecossistema? O que a ecologia estuda? Ecologia é a ciência que estuda como os seres vivos se relacionam entre si e com o meio ambiente em que vivem. E quais as consequências dessas relações? Então, está dizendo o quê? Que ela se relaciona entre si e o meio. Ela está dividida em oikos, que quer dizer casa, e logos, que quer dizer estudo. Assim, a ecologia significa literalmente o estudo da casa. E essa interação vai e volta entre os seres vivos no meio ambiente. Níveis de organização da vida. A maioria dos organismos pluricelulares, que quer dizer muitas células, é formada por grupos especializados de células, os tecidos, que se agrupam em órgãos. Estes estão integrados e formam sistemas que se agrupam, constituindo o organismo. A ecologia preocupa-se principalmente com as relações que ocorrem em formas de organização que vão além do organismo, populações, comunidades e ecossistemas. Aqui nós temos uma imagem de todos os níveis de organização, retirados da savana africana. Temos desde o início o átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, que formam a biosfera. Nela não está citado as bactérias, os fungos e as algas, que também está dentro da biosfera. Nós temos aqui outro exemplo da organização dos seres vivos. Começamos pelo átomo até a biosfera. População é formada pelos indivíduos da mesma espécie, que vivem em uma mesma área e mantêm relações entre si. Nós temos aqui o exemplo de uma população de uma cidade, da população de esquilos, de uma floresta ou da população de crocodilos em um rio. As populações de uma região dependem uma das outras. Os animais não vivem sem as plantas. São as plantas que produzem as substâncias orgânicas, como os açúcares, gordura e proteínas, que os animais, utilizam como matéria-prima para a obtenção de energia necessária para seu crescimento e sobrevivência. Comunidade, biogenose ou biota. São populações que habitam a mesma área e mantêm relações. No caso, lobo-guará, mais árvores, mais gramas. Seres de uma floresta, de um rio, de um lago, de um brejo, dos campos, dos oceanos. Ecossistema é a reunião e a interação da comunidade bióticos com o ambiente físico, fatores abióticos que formam o ecossistema ou sistema ecológico, comunidade mais meio ambiente. Exemplo, uma floresta, vegetação, animais, solo, clima. Assim como um lago, um aquário, um tronco de árvore, no caso a savana africana. Biosfera é o conjunto de florestas, campos, desertos e outros ecossistemas da Terra que formam a biosfera, região da Terra onde há vida. De outra maneira, aqui nós temos o nível de organização dos seres vivos, começando pela célula, tecido, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistemas e biosfera. A ecologia também estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente.
O gás carbônico, a água e os sais minerais, por exemplo, são transformados pelas plantas em substâncias orgânicas. Micro-organismos que vivem na terra transformam a matéria orgânica das folhas mortas, dos cadáveres e dos excretas novamente em substâncias inorgânicas. Desse modo, promovem importante reciclagem da matéria na natureza. Portanto, há um constante intercâmbio de matéria e energia entre os seres vivos e o ambiente. Esses elementos físicos e químicos do ambiente que interagem com os seres vivos são chamados fatores abióticos, e oposição aos fatores bióticos formados pelos seres vivos. O conjunto dos fatores abióticos é chamado de biótopo, do grego bio, topos, lugar. Habitat e nicho ecológico. Habitat é o ambiente físico em que vive uma espécie onde é encontrado essa espécie. É o endereço dessa espécie. Lombriga vive no intestino de crianças. Escorpião, locais cheios de pedras. Tubarão, mar. Zebra, savana. Dourado, rio. Morcego mora na caverna. Camelos no deserto. Nicho ecológico é o conjunto de relações que a espécie mantém com outras espécies com meio e com ambiente físico. Para descobrir o nicho de uma espécie, devemos saber do que ela se alimenta, onde e em que hora do dia obtém esse alimento, onde se reproduz e se abriga, como ela se defende de seus predadores. O nicho corresponde ao modo de vida ou ao papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Exemplo, o jacaré e a capivara são encontrados no Pantanal, seu habitat, mas o jacaré é carnívoro e a capivara herbívora. Portanto, essas duas espécies, embora vivam no mesmo habitat, têm nichos ecológicos diferentes. A onça é encontrada nas florestas tropicais, no Cerrado e no Pantanal, seu habitat. Quando dizemos que ela é um grande predador, estamos nos referindo ao seu nicho ecológico. Cada espécie tem seu nicho próprio. É praticamente impossível que duas espécies ocupem o mesmo nicho. Quando duas espécies competem por um mesmo recurso, alimento, por exemplo, isto é, quando há uma superposição de seus nichos, uma das espécies pode ser eliminada. Aqui nós temos a uma figura de uma formiga e uma louva-a-Deus. O habitat da formiga pode ser o mesmo que o louva-a-Deus. O nicho não, porque os alimentos são diferentes. Níveis de organização da vida. Populações. Indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área e mantêm relações entre si. Comunidades. Populações que habitam a mesma área e mantêm relações entre si. Ecossistemas. Reunião e interação da comunidade com o ambiente físico. Ar, água, solo, luz, calor, som. Biosfera. Conjunto de grandes ecossistemas como flores, campos e desertos. Região da Terra onde há vida. Aqui nós temos um exemplo de população, que é um conjunto de pinguins, uma comunidade, que são os pinguins e outros animais, um ecossistema, que já é entre os animais, a água, as florestas, as montanhas, formando a biosfera. Habitat e nicho ecológico. Habitat é o ambiente físico em que vive uma espécie. Nicho ecológico, conjunto de relações que a espécie mantém com o habitat e com outras espécies. Fatores abióticos, elementos
físicos e químicos do ambiente. Em um conjunto formam o biótipo, fatores abióticos, seres vivos. Então, aqui nós finalizamos esta aula. Espero que tenham compreendido e respondido às 3 questões que foram iniciadas no início desta aula. E muito obrigada.